Olá a todos, a nossa segunda aula relacionado à antiga civilização egípcia. Pois bem, vamos para o nosso primeiro slide. Período dinástico. Depois da unificação do Egito por volta de 3200 a.C., uma sequência de faraós pertencente à mesma família, ou dinastias, sucederam-se no poder até a conquista do Egito pelos persas em 525 a.C. Esse longo tempo ficou conhecido como período dinástico e costuma ser dividido entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Voltando aqui para mim, pois bem, então, de 5.000 anos antes de Cristo, o desenvolvimento até os nomos, né? 3.500 anos antes de Cristo, tá? A unificação, né, dos dois grandes estados egípcios num único estado egípcio, o desenvolvimento final da mitologia egípcia, tornando o faraó não só um líder social, um líder religioso, mas o representante de Deus vivo na Terra. Tá? Esses milhares de anos são transcorridos, tá? E esse império permanece estável, né? Até por volta de 525 a.C., com a dominação dos persas na região do Egito. Tá? Antes de 525, então, nós historiadores definimos alguns períodos para poder estudar com mais objetividade a antiga civilização egípcia, sendo o primeiro período o Antigo Império, o segundo período o Médio Império, o terceiro período o Novo Império, ok? Vamos então para o próximo slide. Antigo Império de 3.200 a.C. a 2.000 a.C. Os faraós promoveram a expansão do território para oeste, sul e nordeste e consolidaram seu poder sobre o Egito Antigo. Por volta do ano de 2.200 a.C., as cheias do Nilo diminuíram, trazendo redução das safras e fome para a população. Para controlar a crise, vários nomarcas contestaram o poder central do faraó. O enfraquecimento político do Egito favoreceu as invasões de povos asiáticos na região do delta do Nilo. Voltando aqui para mim. Então, o que ocorre? Entre 3.200 a.C. e 2.200 a.C., tá? A história egípcia ela vai transcorrendo normalmente até que por dificuldades climáticas, dificuldades do processo natural das enchentes do Nilo, começa a ocorrer um processo da diminuição das cheias. Diminuição das cheias, diminuição da fertilidade das margens do rio. Diminuiu a fertilidade das margens do rio, diminui a produção de alimentos. Diminui a produção de alimentos porque tem gente que vai passar fome. Não é? Não tem jeito, é um processo natural. Você vive apenas daquilo e aquilo começar a faltar, vai faltar para todo mundo. Né? Então, nesse processo, ocorre um certo enfraquecimento do poder do faraó, inclusive do poder militar, e isso favorece invasões. Essas invasões, rebeliões, né, começam a ocorrer nesse período, e aí começa aquelas mudanças, né, de dinastias de grandes líderes, tá bom? Então vamos ver isso aí no próximo slide. Médio Império, de 2000 a.C. a 1580 a.C. Aproximadamente em 2.000 anos antes de Cristo, os nomarcas da região de Tebas, do Alto Nilo, expulsaram os invasores asiáticos e devolveram a unidade ao Império dos Faraós. Por volta de 1800 a.C., começou uma nova onda de invasões. Os Ixos, um povo vindo da Ásia, dominaram boa parte da região, mas a cidade de Tebas, ao sul, resistiu à sua conquista. Com os Ixos, os egípcios aprenderam a usar o cavalo e o carro de guerra e a produzir utensílios e instrumentos de bronze, mais resistente que os de madeira, pedra e cobre. Os egípcios conseguiram expulsar os invasores em 1580 a.C. sob o comando do faraó
Amoses I. Voltando aqui para mim, então vocês viram que, como todos os impérios da antiguidade, os egípcios sofreram com as invasões, né, dos não egípcios. Poderíamos falar de bárbaros também, né, como já comentamos nas aulas posteriores aí dos romanos, né? Mas, pois bem, então os invasores vêm de outras regiões, né, ambicionando a região fértil do Egito, também não só a região fértil, mas também as suas minas de ouro, né, de cobre. E aí eles estão nesse processo, né, de expansão. A humanidade como um todo, principalmente nesse período, está num processo de expansão, está à busca de territórios férteis e de possibilidade, né, de adquirir coisas para comércio e enriquecimento. Não adianta, esse é o processo da humanidade já nesse período, tá? Por fim, em 1580 a.C., sob o comando de Amoses I, o Egito volta a ser um estado unificado, forte, né, e os invasores são expulsos. Tá bom? Vamos para o próximo período? Vamos lá, vamos ver o próximo slide. Novo Império, 1580 a 525 a.C. Conquistas militares ampliaram as fronteiras do Império Egípcio. Destaque para a atuação dos comerciantes que exerciam atividades dentro do Egito e com a Ásia, inclusive tráfico de escravos. No século XIV a.C., o sistema de irrigação foi aperfeiçoado com o uso de um mecanismo conhecido no Egito atual como Shaduf. O Shaduf é usado ainda nos dias de hoje pelos agricultores egípcios por causa de sua eficiência e funcionamento simples. Uma bolsa de couro é amarrada em uma extremidade de um tronco, que por sua vez é preso em um travessão. Na outra extremidade é amarrado um contrapeso que permite que a bolsa seja colocada e retirada sem esforço da água, no movimento de gangorra. A água recolhida é despejada em canaletas, onde corre até as terras a serem irrigadas. O jardineiro, usando Shaduf em uma pintura de 1250 a.C., está ao lado aí da transcrição. Pois bem, voltando aqui para mim, essa é uma invenção, tá, da era neolítica, tá, quando os agrupamentos de nomos começaram a se estabelecer às margens do rio e verificaram que era possível fazer irrigação e ampliar as terras agricultáveis. O Shaduf, então, é utilizado até hoje, tá, para os agrupamentos ribeirinhos de determinadas áreas do rio Nilo. Bom, vamos para o nosso próximo slide. Os templos de Karnak e Luxor, dedicado ao deus Amon, são exemplos da fase de esplendor do novo império. O governo de Necau II, de 610 a 595 a.C., intensificou o comércio com a Ásia. Depois de Necau II, surgiram disputas políticas entre a nobreza, os burocratas, os militares e os sacerdotes. Os camponeses revoltaram-se contra as condições em que viviam. Com o império enfraquecido, as invasões tornaram-se frequentes até que, em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito, transformando-o em uma província do Império Persa. Então, como vocês puderam ver aí no slide anterior, no auge, né, no ápice do Império Egípcio, né, foram construídas obras que são denominadas obras faraônicas, né, porque são construídas em pedras com peso gigantesco, são toneladas e toneladas de pedra para montar os templos relacionados com a cultura mitológica egípcia. Lembra? Falei para vocês, eles não distinguiam a vida material da vida espiritual, era tudo mesclado, eles viviam essa cultura, a cultura deles era essa. Naquele período nem a palavra religião existia. Tá? Aquilo era o que eles conheciam como vida normal, vida natural, vida social, vida urbana. Tá? E essas grandes obras estão sendo descobertas hoje em dia e as suas funções exatamente como eram utilizadas. Tá? Então essa fase, né, logo após
que Necau II, né, veio a falecer. Após o seu falecimento, as próximas substituições do poder foram fracas, né? Elas não tiveram o mesmo poder, não tiveram a mesma organização, possibilidade de manutenção, né, desse grandioso império, o que proporcionou um enfraquecimento militar do Império Egípcio, e aí não teve outra alternativa naquele período. A expansão do Império Persa, tá? Ela era muito forte, ela era muito agressiva, e ela conseguiu alcançar o Egito e tornar o Império Egito em apenas, né, uma província do Império Persa. Imagine o tamanho do Império Persa, e que vai ficar também para um objeto, né, de um novo estudo. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. A religião do Egito Antigo caracterizava-se pelo politeísmo, ou seja, as crenças em vários deuses, polis vários. Os deuses tinham forma humana e animal e representavam elementos da natureza. Cada nomo tinha seu próprio culto e divindade. Após a unificação, o governo dos faraós buscou impor toda a população egípcia o culto do deus Amon-Ra, o sol, Osíris, a morte, e Ísis, a fertilidade. Porém, mesmo com essa exigência, as divindades locais dos antigos nomos foram preservadas ao longo da história egípcia. Os egípcios acreditavam que após a morte a alma era enviada ao reino dos mortos. Depois de julgada no tribunal de Osíris, a alma voltaria ao mesmo corpo para uma nova vida. De acordo com o livro dos mortos, a eternidade só seria conquistada por quem provasse ter sido justo durante a vida. Para isso, diante de Osíris, o deus Anubis colocava o coração do morto em uma balança junto com uma pena, que simbolizava a justiça, Maat. Se o coração tivesse o mesmo peso da pena, o morto seria recebido no reino de Osíris. Se pesasse mais, a sua alma seria destruída. Voltando aqui para mim. Pois bem, essa é uma parte da mitologia, da religião, né, dos egípcios. Tá? Os egípcios acreditavam que, uma vez morto no mundo material, o seu corpo, após sepultado, teria o seu espírito desprendido desse corpo e indo ao tribunal de Osíris, né? São os 42 juízes julgando todos os seus procedimentos em vida. Por fim, Anubis pesando seu coração na balança da justiça, né, com a pena de Maat. Se o coração fosse mais pesado que a pena de Maat, a sua alma seria devorada, né, por Tifon, um deus mesclado com corpo de leão, hipopótamo e cabeça de crocodilo. E se o seu coração fosse impuro, ou seja, mais pesado que a pena de Maat, sua alma seria devorada e seria destruída definitivamente da existência, não teria mais existência. Uma vez seu coração pesando igual ou menos que a pesa de Maat, você seria apresentado ao deus Osíris, que o levaria, o permitiria a sua entrada à eternidade, ao céu dos egípcios, tá? Essa que era a ideia. Para esse processo funcionar, os egípcios elaboraram através da sua crença religiosa, um processo de mumificação para a preservação do corpo. Por quê? Porque se você tivesse que voltar, né, ao corpo, né, a uma nova vida naquele corpo, ele tem que estar preservado. E aí esse processo chamou-se de mumificação. Vamos ver como isso funcionava. Vamos para o próximo slide. Para o corpo se conservar e voltar a abrigar a alma, os egípcios aperfeiçoaram a técnica de mumificação dos cadáveres. A mumificação era comum aos mortos das famílias mais ricas, pois era muito cara. Controlada pelos sacerdotes, a mumificação permitiu aos egípcios desenvolver o conhecimento sobre a anatomia humana. Isso favoreceu o avanço da medicina e o surgimento de especialistas em áreas com fraturas e doenças de estômago e do coração. Os egípcios também desenvolveram a astronomia e a engenharia, elaboraram um calendário solar que determinava as épocas de plantio e colheita. A engenharia evoluiu com a construção de obras públicas e a matemática avançou com a cobrança de impostos.
Voltando aqui para mim, tá? Então, falando da mumificação, foi um processo que teve de ser desenvolvido para a manutenção do corpo físico. Em contrapartida, aí adentramos ao assunto na área de engenharia, sobre a construção, a necessidade do desenvolvimento da engenharia para a construção de grandes obras. As pirâmides mais famosas do Egito, as pirâmides do Planalto de Gizé, né? Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Tá? Então são aí nada mais, nada menos do que pelo menos 15 milhões de toneladas de rocha maciça, né? Só nessas 3 obras, né, de engenharia, ok? Nessa construção civil. E esse desenvolvimento foi levado para outros templos que foram construídos em homenagem a deuses e faraós. Tá? Na consequência disso, o desenvolvimento da matemática. Tá? Toda essa organização tinha um custo relacionado, né, um custo financeiro. E para poder fazer essa organização, você tem que desenvolver a matemática. Então, isso proporcionou também o desenvolvimento da matemática. Mas o mais importante de tudo, tá, que é o que se segue, é o que permite os registros e a informação detalhada, ou seja, o desenvolvimento da escrita. Né? E no Egito, né, no auge do seu desenvolvimento, nós temos aí 3 modelos de escrita. Vamos vê-los? Vamos para o próximo slide. Tipos de escrita. No Egito Antigo existiam 3 tipos de escrita. A hieroglífica sagrada, utilizada nas paredes de templos e túmulos. A escrita hierática, para os documentos, usadas em papiros e placas de barro. E a escrita demótica, de uso popular. Com a conquista do Egito por outros povos, essas escritas foram aos poucos deixando de ser usadas. Em 1799 foi encontrada uma pedra que continha o mesmo texto em hieróglifo, demótico e grego na região de Roseta, no Egito. Ela foi conhecida como a Pedra Roseta. Ao comparar as inscrições, o estudioso francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar as antigas escritas egípcias. A partir daí, iniciaram-se estudos cada vez mais aprofundados sobre o Egito Antigo. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos os hieróglifos em alto relevo na parede de algum templo ou algum túmulo. Tá? Nós temos a hierática, que era escrita normalmente em papiros, que formam os pergaminhos, e por fim o demótico, que vamos dizer assim, que seria a língua vulgar, a língua que qualquer um da população pudesse entender, né? Alguém quisesse estudar, na população essa seria a língua mais difundida, vamos dizer assim, ok? Voltando aqui para mim, por fim, essa é a finalização de como surgiu a civilização egípcia, ok? Dessa forma, finalizamos esse assunto e nos encontraremos na nossa próxima videoaula. Por favor, vejam o próximo slide aí sobre os mistérios que cercam a civilização egípcia. Mistérios e segredos egípcios. Os assuntos relacionados aos mistérios e segredos que ainda não foram desvendados serão tratados pelo professor Vanderlei na plataforma de auxílio ao estudante, reconstruindo a história na aba Pesquisa dos Historiadores. Um grande abraço a todos e nos vemos na nossa próxima videoaula.